noite, queridos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, eu optei hoje, então, por fazer com vocês uma reflexão sobre um livro inteiro da Escritura. Calma, eu prometo a vocês que nenhum de vocês vai cair da janela, que nem Eutico. A minha reflexão hoje é sobre o livro mais curto do Novo Testamento, a segunda carta de João. Você pode abrir, então, aí, segunda carta de João. E pela providência de Deus, é interessante, não é? Como Deus ele opera as coisas. Parece que verdade foi um tema que marcou hoje, o dia da aliança, né? Eu vi que os irmãos aqui, os adultos, trabalharam com a carta de Judas, né? Depois lá com os adolescentes a gente trabalhou também o tema da verdade absoluta, lá com o Schaefer, e pela providência do Senhor, então hoje nós vamos falar também de verdade nessa segunda epístola, segunda carta de João. Leiamos e, como sempre, mantenha a sua Bíblia aberta após a leitura, por favor, ok? Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, ele tem compromisso com a palavra do pregador enquanto a palavra do pregador esteja fundada na verdade. Então, mantenha a sua Bíblia aberta e, por favor, depois me puxe a orelha se você perceber que eu me desviei dela em algum instante. Segunda carta de João. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho do Pai, Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Bendito Pai, agora conduz o nosso coração a toda a verdade. E cientes da verdade, ó Deus, firmados na verdade, possamos viver, ó Deus, o amor que o Senhor ordena para cada um de nós. Abençoa este pregador e aqueles que ouvem. Abençoa aqueles que também nos acompanham de casa, ó Pai bendito. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O que é que você quer dizer quando você diz a alguém: eu te amo? O que é que você quer dizer quando você diz a alguém: eu te amo? Amor pode ser confundido com aqueles arroubos dos apaixonados, aquelas borboletas no estômago do adolescente que vive o seu primeiro crush. Pode ser a frase sincera nas suas intenções que se diz a alguém para que você manifeste o quanto você gosta de estar com aquela pessoa. Eu te amo pode ser algo que faz parte dos jovens casais que se apresentam para pedir a bênção do Senhor diante da igreja e que se separam 6 meses depois, porque, afinal de contas, o amor acabou. O que é que significa um eu te amo para você? Para João, nessa carta, amor é um compromisso com o outro e um compromisso com a verdade. É um contrato que você assina com as tintas do Evangelho. O que João quer nos ensinar aqui, e isso é o que eu quero que você preste bastante atenção nessa noite, é que o amor não pode prescindir da verdade. O amor não pode prescindir, o amor não pode abrir mão da verdade. Eu quero chamar a sua atenção primeiro para os versos 1 a 3, onde nós aprendemos que a verdade é o vínculo que nos une em amor.
o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. As pessoas em geral, meus irmãos, podem se manter unidas por diversas razões. Pode ser que elas se juntem para celebrar as vitórias do seu time de futebol. Corintianos, vocês sabem bem disso, né? Estão bastante felizes essa semana, não é verdade? As pessoas podem se juntar para celebrar então as vitórias do Corinthians. Pode ser que elas se reúnam porque elas gostam de determinado tipo de música. Pode ser que elas se reúnam porque elas estão ligadas por um sobrenome comum, quando, por exemplo, a família se reúne para o Natal. E eu espero que os natais da sua família sejam sempre natais pacíficos, no meio daqueles que compartilham o seu sobrenome. Mas somente a verdade pode nos manter unidos como filhos de Deus. Somente a verdade pode nos manter unidos como filhos de Deus. Não existe uma opinião unânime entre os comentaristas sobre quem seja essa senhora eleita a quem João está escrevendo essa carta. Há alguns comentaristas que acreditam que João ele está escrevendo para uma mulher crente que abrigava uma igreja doméstica na sua casa. É possível que seja assim, mas eu estou com aqueles que acreditam que esta senhora eleita aqui do primeiro verso seja uma forma poética de João se referir a uma igreja local, assim como a nossa. E os filhos desta senhora eleita sejam os membros dessa igreja. Eu penso assim por causa do último versículo. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Não se pode ter certeza, e enfim, de quem é o destinatário dessa carta, mas João acreditava em algo que nós também cremos, principalmente como reformados, que eu e você somos. A igreja é uma comunidade de gente eleita. Uma comunidade de gente eleita e eleita por Deus para, vejam o verso primeiro, conhecerem a verdade. Nós somos eleitos para conhecermos a verdade. Mas que verdade é esta? Que verdade é esta? Que verdade é essa, meus queridos adolescentes que têm me ouvido falar a mim e ao Álvaro a respeito de verdade desde o início desse ano? Que é a verdade? Geralmente, as respostas para essa pergunta hoje em dia são encontradas na filosofia. Então a verdade é transformada em um conceito abstrato. Só que nós sabemos que a verdade é muito mais do que uma palavra solta. A verdade é muito mais do que um conceito que você possa colocar debaixo de microscópio e esmiuçar. A verdade para João e para nós é algo muito mais concreto. É algo que ele diz na sua primeira carta que podia ser visto, tocado, ouvido por aquele grupo de homens do qual João havia feito parte. Os discípulos de Jesus. A verdade, meus amados, tinha cheiro de suor, cheiro de pó de estrada. A verdade era a parceira de mesa, era o peito em que João podia se recostar, assim como uma criança que se aninha no colo do pai. A verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus vindo em carne. O mesmo Jesus que João viu ser crucificado, morto e sepultado. O mesmo Jesus com quem João comeu após a sua ressurreição. O mesmo Jesus que João viu subir aos céus com a promessa de que ele haveria de voltar. O mesmo Jesus que permanece em mim, o mesmo Jesus que permanece em você, o mesmo Jesus que permanece em nós e que vai estar conosco até o fim por meio do seu Espírito, o seu Espírito que assegura a graça, que trata as nossas faltas com misericórdia, que nos dá a paz que o mundo não pode dar, essa paz que está além de todas as circunstâncias. Jesus é esta verdade, a verdade, como ele afirma em João 14,6, Jesus é a perfeita expressão do ser do Pai. Ele mesmo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. O que nós cremos a respeito de Jesus, meus irmãos, aquilo que nós acreditamos a respeito de Jesus, é o que nos une como povo. A fé cristã é diferente de outros sistemas de crença, justamente porque nós não estamos reunidos pelos ensinamentos de um determinado líder. Se você tirar Buda do budismo, se você tirar Maomé do islamismo,
Se você tirar Kardec do Espiritismo, o sistema permanece de pé. Mas tire a pessoa de Jesus do centro da fé cristã e tudo desmorona. Seguir os ensinamentos de Jesus não torna você um cristão. Ouça bem o que eu estou te dizendo. Seguir os ensinamentos de Jesus não torna você um cristão. Não basta você chamar Jesus de mestre, o que ele de fato é. Você precisa de um relacionamento pessoal com ele, por meio da fé. Um relacionamento em que ele seja o teu Salvador e o teu Senhor. A verdade, meus amados, não é de maneira alguma um conceito abstrato. Ela é uma pessoa, e é esta verdade, é esta pessoa, a cola, que mantém o povo de Deus unido. É a verdade que nos torna uma só família, uma grande família de irmãos de quem Deus é o Pai. Jesus é a verdade. Você entende como a verdade é o vínculo que nos une em amor? Você entende isso? Observe novamente agora os versos 4 a 6. Aqui nós temos que o amor é a consequência natural da verdade. O amor é a consequência natural da verdade. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Nesse trecho, João está manifestando a sua alegria, porque os filhos da senhora eleita estão andando de acordo com a verdade. É como quando você pede que os seus filhos arrumem os seus quartos, só arrumem os seus quartos, e de repente você ouve um barulho. Eles estão passando o aspirador também. Ah, como é bom você ser surpreendido pelo bom procedimento de quem a gente cuida, não é mesmo? Como é bom a gente ser surpreendido dessa maneira. Você quer saber em que uma pessoa acredita? Mas naquilo que ela acredita de verdade? Não preste atenção no que ela diz. Preste atenção no que ela faz. Eu vou denunciar aqui a minha idade, mas quando eu tinha 15 ou 16 anos, o sucesso na 89, Rádio Rock. Lembram delas? Era uma balada do Extreme. More Than Words. Qualquer um que tocava alguma coisinha de violão tocava essa música, até para conquistar as gatinhas. O que ela dizia era mais ou menos assim: dizer eu te amo não são as palavras que eu quero ouvir de você. Não que eu não quero que você diga, mas se tão somente você soubesse quão fácil seria mostrar como você se sente. Mais que palavras, é tudo o que você pode fazer para tornar isso real. Então você não teria de dizer que me ama, porque eu já saberia. Meloso, né? Até cafona, vamos falar a verdade. Mas não deixa de ser verdadeiro. Um marido que diz que ama sua esposa, mas vive tratando-a com aspereza, de forma rude. Um pastor estimula o cuidado mútuo, mas ele não se deixa cuidar. Nós chamamos Cristo de Senhor e Rei, nós cantamos isto domingo após domingo, mas nós não obedecemos a Ele. O que a tua boca fala, o que as tuas mãos fazem, para onde vão os teus pés, revelam o que vai de verdade no teu coração. Como João sabe que os filhos da senhora eleita estão unidos pela verdade? Porque eles obedecem o mandamento que Cristo lhes deu. Nada novo, como João diz. Este mandamento é novo para você? Você se lembra? Certa vez alguém perguntou a Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Você se lembra da resposta? Não? Ame a Deus. Então aprende, Samuel. Ame a Deus. Ame o seu próximo. Ame a Deus. Ame o seu próximo. E na última noite do ministério de Jesus, ele volta à carga. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E qual é o mandamento? Que vocês amem uns aos outros. Por esse amor, Jesus diz: vocês serão conhecidos como meus discípulos.
Isso, meus irmãos, é importante não apenas por aquilo que Jesus diz, mas por aquilo que Jesus também não diz. Nós não seremos conhecidos por causa da nossa expressão religiosa. Nós não seremos conhecidos como discípulos dele pelos filmes que nós assistimos, ou então pelas músicas que nós cantamos. Nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus pelas roupas que nós vestimos, ou pelo tamanho do nosso cabelo, ou pelas comidas que nós comemos, ou pelas comidas que nós deixamos de comer. Todas essas coisas podem ter a sua importância particular, mas na essência, ser um discípulo de Jesus significa amar. Amar. Nós acabamos de citar aqui uma série de concepções sobre o que significa ser um crente, mas todas essas coisas, elas somente vão ser validadas se o amor for a motivação por trás delas. Se não existir amor por detrás dela, tudo o resto cai por terra. E de onde vem esse amor? Bom, antes de nós respondermos de onde ele vem, é bom definir o que ele é, esse amor, como nós fizemos com a verdade, que nós definimos como Jesus Cristo. O amor não é a afeição. Amor não é afeição. Você pode amar alguém mesmo sem você gostar particularmente dessa pessoa. É por isso que Jesus nos disse para amarmos os nossos inimigos. Muito menos o amor não é a paixão, essa paixão que vem e que passa. Jesus nos ensinou com a sua vida o que é amar. O amor é uma decisão. O amor é um compromisso irrevogável com o bem do outro. É uma benignidade inegociável que se dá até mesmo a quem não a merece. De onde vem esse amor que cumpre o mandamento de Cristo? De nós nos sabermos amados de tal forma. Eu não preciso esperar nada em troca por amar, porque eu já sou amado por alguém que jamais renunciará a mim, jamais retirará de mim o seu amor, que me amará quando os laços do inferno me enredarem, e que continuará a me amar por eras e eras sem fim. Eu sei que eu sou amado assim, e por isso eu posso amar livremente. Eu posso dar livremente porque eu sei que eu sou herdeiro de todas as coisas, de que o meu Pai se alegrou a me dar o reino. Eu posso amar aquele a quem ninguém mais ama, o rejeitado por todo o mundo, porque eu sei que eu também fui amado quando eu era inimigo. Eu fui feito filho quando eu era um rebelde. Eu desprezei o meu pai, e ele me esperou à beira do caminho de volta, para me dar novas vestes, sandálias nos pés, anel no dedo, e uma festa com o boi gordo, a melhor picanha que ainda eu não comi. Você entende agora como verdade e amor se encontram e se tocam, como eles se tornam inseparáveis? Não espere encontrar esse amor no mundo. O mundo não conhece o que é graça. O amor segundo esse mundo é algo egoísta. É algo que visa atender às minhas necessidades, os meus desejos, as minhas aspirações. E se sobrar alguma coisa para o outro, muito que bem. Se não, cada um a sua própria sorte. Esse é o amor segundo esse mundo. Antes de nós seguirmos adiante, eu quero considerar com você 3 perguntas. 3 perguntas. Primeiro, você conhece a verdade? Já provou desse amor? Pode ser que você o esteja conhecendo em sua profundidade ainda agora. Sabe como eu sei que Deus me ama? Não é porque eu tenha dinheiro, o que eu não tenho. Não é porque eu tenha a saúde perfeita. Eu tenho uma dor crônica nas costas, o tempo muda, a sinusite ataca, ainda agora. A casa é limpa todos os dias, mas a rinite não me deixa em paz. Não é através de uma saúde perfeita que eu sei que Deus me ama. A minha fé é falha, eu não faço tudo o que eu gostaria, eu sou bem menos santo do que eu deveria ser. Sabe como eu sei que Deus me ama? Porque o amor dele é provado em ele ter me dado o seu próprio filho quando eu ainda era o seu inimigo.
Porque eu percebo o seu amor quando o seu espírito aponta para os meus erros e me faz voltar para o caminho quando eu me desvio. Eu afirmo a você. Caso você ainda não conheça esse amor, não existe nada melhor que esse mundo tenha que possa se comparar àquilo que nós, como povo de Deus, temos em Cristo. Nada pode ser melhor. Segundo, você já conhece a verdade? Se sim, que frutos de amor ela tem produzido na sua vida? Não é difícil descobrir, não. Quer saber se a verdade está dando fruto na sua vida? Avalie os seus sonhos. Avalie as suas prioridades. Pergunte a sua agenda, ao seu extrato bancário. O que as pessoas ao teu redor recebem de você? Como é que você trata as pessoas? Principalmente quando elas pisam no teu calo, às vezes por querer. Como você reage? Eu sei que perdoar não é fácil às vezes, mas essa decisão de perdoar é uma decisão que você toma com constância. O que é que provoca a sua alegria? E a sua ansiedade? Amor, lembre-se, é um compromisso com a benignidade, com a generosidade, com o se dar em favor do outro. Terceira, eu falei que eram 3 perguntas, não é? Como bom presbiteriano, 3 perguntas. Você conhece a verdade? Ela é algo que você experimenta no meio do povo de Deus? Nessa igreja? Nós nos orgulhamos, meus irmãos, de sermos uma igreja ortodoxa na sua doutrina. E nós realmente o somos. E daí? Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que muitas vezes não existe muita coerência entre aquilo que nós cremos e o como nós vivemos. E essas coisas, como nós temos visto aqui, elas estão inseparavelmente ligadas. Como você vive e o que você crê. A minha impressão como pastor, e eu posso estar errado, é que a verdade está em nossas cabeças, mas para a maioria de nós, ela não desceu para o coração. Ela não desceu de fato. Muitas vezes a nossa teologia se mostra profundamente incoerente, como eu ouvi num recente sermão do reverendo Emílio Garófalo Neto. Nós somos profundamente incoerentes com a nossa teologia. Nós a mastigamos, nós ruminamos, nós martelamos semana após semana, e é como que, meio consciente, meio que não, nós nos recusássemos a viver de acordo com ela. Quando a igreja vai voltar a ser aquela comunidade dos discípulos de Jesus, conhecidos pelo seu amor, um amor tão grande que impressionava e que causava interesse até mesmo aos de fora, como você lê em Atos 2. Não estou necessariamente falando da aliança, não. Cada um aqui é capaz de fazer a sua própria avaliação. Faça. Mas não espanta que a igreja cause tão pouco impacto, quando ela tem tão pouco a oferecer em contraste ao mundo em que o amor está se esfriando dia após dia. E creiamos, meus irmãos, há muitos que investem para que esse amor congele de uma vez por todas. Ele e a verdade do qual ele nasce. Versos 7 a 11 agora. Nesses versos o tom de João se torna mais firme. Trata-se aqui de uma palavra de alerta. Acautelai-vos, estejam alertas, sejam vigilantes. É o chamado que o apóstolo traz. Com o que a senhora eleita e os seus filhos precisavam ter cuidado? Vamos ver novamente. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más.
A base para que a família de Cristo se mantenha unida em amor e capaz de exibir ao mundo o que realmente significa um eu te amo é a verdade. Logo, de todas as coisas que a igreja deve lutar para manter, de longe, a mais importante é a verdade sobre Cristo. O alerta de João é justamente contra aqueles enganadores que negam a verdade sobre Jesus. Mas o que a gente sabe sobre essa gente? A nossa teologia, meus irmãos, sempre foi desenvolvida com base em respostas a perguntas específicas. Cada tempo tem as suas perguntas a respeito de Deus que precisam ser respondidas com base na Bíblia. Cada tempo precisa dessas formulações. Para nós cristãos de hoje é bem estabelecido algumas coisas a respeito de Jesus. Sobre, por exemplo, ele ser filho de Deus vindo em carne, ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo perfeito Deus. A igreja genuinamente cristã não discute mais essas coisas hoje. É meio que consolidado isso no meio da igreja. Mas nos dias de João o cenário era bem diferente. O desafio da igreja era formular uma teologia consagrada em toda a cristandade acerca da pessoa de Jesus. Não é que esta verdade já não fosse conhecida, mas havia muita disputa interna na igreja a respeito dela, alguma coisa que haveria de ser estabelecida apenas de uma maneira mais clara e autoritária lá no concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, de onde saiu o famoso credo niceno, que eu recomendo a você que conheça esse credo. Geralmente a gente recita o credo apostólico, né? Mas o credo niceno é um credo importantíssimo na vida da igreja. Eu recomendo que depois você o conheça, se você ainda não o fez. João está aqui contradizendo, nesse trechinho, o ensino de duas correntes gnósticas. Para você que talvez nunca tenha ouvido falar de gnosticismo, esse gnosticismo era uma mistura entre filosofia e religião, em que a salvação não era obtida pela fé, mas pelo conhecimento de algumas verdades secretas, que eram reveladas apenas a alguns poucos iniciados. Os gnósticos acreditavam que a carne era má, e o espírito era bom, que a carne era passageira e o espírito era eterno. Pode parecer apenas blá 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 isso aqui, mas isso tinha uma implicação muito importante na maneira como você deve viver. Porque se a carne é má e passageira, então não importa como você vive, desde que você busque conhecimento para renovar o espírito. Logo, coisas como mandamentos ou a necessidade do amor sacrificial não faziam muito sentido para um gnóstico. Essas duas correntes que João parece estar enfrentando aqui eram o docetismo e o serintianismo. O docetismo vem da palavra doquel, aparência. Os docetistas acreditavam, meus irmãos, que Jesus era sendo um espírito elevado, ele não possuía carne. Que aquilo que os discípulos viam era apenas uma aparência, uma aparição. Meio que como se Jesus fosse um fantasma, sabe como é que é? Já o serintianismo era uma doutrina herética de um homem, um cristão, chamado Serinto, que dizia que Jesus tinha um corpo físico sim, mas que ele era um homem, preste bem atenção, um homem chamado Jesus, que foi possuído pelo Espírito de Cristo, e que esse Espírito foi embora antes que Jesus fosse crucificado. Essa era a ideia do Serinto. Para nós parecem doutrinas estranhas, e realmente elas são, mas na época de João, isso fazia muito sentido para algumas pessoas que eram muito imaturas na fé. E é por isso que João aqui recomenda, tenham cuidado. Esse combate sempre está presente nos textos de João, nos evangelhos, nas outras duas cartas. É um tema muito querido de João este, que o Filho de Deus veio em carne para nos salvar. O Verbo se fez carne, lembra? Ou o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, lembram-se? É João defendendo aqui essa doutrina de que Jesus tinha carne mesmo, era gente. João não dá qualquer margem para outro conceito acerca de Jesus, senão de que o Senhor era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E se alguém não abraça essa doutrina? Observe o texto, verso 7 primeiro. Essa pessoa é um enganador. É alguém que leva outros que estavam no caminho a se desviar da fé. Há toda uma sorte de conceitos acerca de Jesus que nos cercam ainda hoje e que ameaçam desviar os crentes. Talvez não sejam essas doutrinas dos docetistas ou dos serintianos,
prestem bem atenção, não haja confusão aqui, serintianos e não corintianos, né? Pode ser que as doutrinas não sejam a mesma, mas mesmo assim existe uma série de doutrinas a respeito de Jesus que ameaçam desviar os crentes. Você precisa de uma dieta sólida na palavra para resistir. Porque o engano, meus irmãos, nem sempre, ou geralmente, ele não é escancarado. Esse engano é sutil. Você precisa de tempo diário com a Escritura. Precisa de ler a Bíblia. Precisa aprender quem é Jesus na sua casa. Você precisa de escola bíblica dominical. Você precisa ouvir o sermão com atenção, sem você se distrair com as suas redes sociais. Seu pastor sabe, viu? Seu pastor sabe. Você precisa ler bons livros. Você precisa do convívio com outros crentes maduros, porque o ferro se afia com ferro. Essa pessoa que desvia da doutrina de Cristo é também um anticristo. A Bíblia fala que haverá um anticristo com letra maiúscula nos tempos do fim. Mas o seu espírito, diz João nas suas cartas, já está aqui. As ideias, as artimanhas, as astúcias do anticristo, elas já estão presentes. Na prática, a gente percebe como a verdade e o amor estão interligados quando se fala disso. Por quê? Porque as pessoas de hoje estão pouco a pouco abandonando qualquer ideia de uma verdade absoluta. Tudo é narrativa. Espanta então que o amor esteja se esfriando no coração de muitos? Nesses dias em que nós vemos a multiplicação do ódio, da violência, da indiferença do ser humano? Se a verdade está sendo abandonada, o amor esfria. Esse é o reino do anticristo. É uma era em que não há verdade. E se não existe verdade, por que amar? Por que se importar? Não permita que o espírito do anticristo te envolva com os laços do engano. Existe sim uma verdade a ser crida. Existe sim uma verdade a ser anunciada. O amor ainda existe e vale a pena você lutar por ele, mesmo quando tudo ao redor depõe contra. Quem se desvia acerca da verdade de Jesus, coloca tudo a perder, de João, tudo aquilo que foi conquistado com esforço por si mesmo e por tantos outros ao longo da história. Esse é o espírito do Demas. Lembra de Demas, lá nas cartas de Paulo? Um homem que Paulo, em princípio, elogia, mas que depois ele vai lamentar porque Demas acabou por amar mais esse mundo e abandonou o caminho da fé. O pensamento religioso da nossa época, meus irmãos, quer nos fazer acreditar que o importante é que você creia em algo. Em Jesus, nos santos, na força dos Jedis, ou até mesmo em Elvis Presley. Porque sim, acreditem, existe uma igreja presleiteriana, não presbiteriana, presleiteriana, em que acreditam que Elvis era o Messias. Até bem pouco tempo havia também uma igreja maradonista lá na Argentina, né? Que acreditavam que Maradona era Deus. Mas a Escritura deixa clara a absoluta necessidade da fé em Jesus para a salvação. Não é a fé em qualquer coisa, uma fé sem objeto. Fé pela fé. É a fé em Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Essa é uma mensagem incômoda para esse mundo de amor relaxado, para esse mundo de amor pouco exigente. Pregue esta necessidade absoluta de Jesus, essa exclusividade de Jesus, e você vai ser taxado de intolerante, de ignorante, de fascista. Mas a raiz disso é clara. O problema dos homens do nosso tempo não é se existe um Deus ou não. O problema dos homens do nosso tempo não é se Deus enviou o seu Filho. O ser de Deus para o nosso tempo não é o problema pelo qual as pessoas rejeitam a verdade de Jesus Cristo. O problema é que, se Jesus é Deus, eu não sou. Ele tem o direito de comandar a minha vida. Ele tem o direito de exigir que eu ame.
Ele tem o direito de exigir que eu perdoe a ofensa. Ele tem o direito de exigir que eu viva generosamente, não apenas para mim mesmo. E isso é difícil para o mundo egoísta, vaidoso, arrogante. Uma coisa difícil para o homem moderno aceitar. Bom, mas a escolha é sua. Receber Jesus como Filho de Deus vindo em carne para a sua salvação e com Ele a vida eterna, ou então você arriscar um caminho alternativo que no final das contas, como já dizia Gilberto Gil quando escreveu Se Eu Quiser Falar com Deus, um caminho que no final das contas vai dar em nada, 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 nada. A escolha é sua. O verso 9 reforça essa necessidade. A fé cristã não é substituível. Ela não é uma escolha a mais no cardápio da fé. Ela não é um remédio alternativo, um remédio genérico nas prateleiras das respostas para o que está além de nós. A fé cristã não é mais uma fé. As pessoas criam para si mesmas caminhos para Deus por meio da religião, caminhos para a salvação por meio do conhecimento, por meio da riqueza, por meio da fama. Talvez seja o seu caso. Talvez o caminho que você esteja construindo para a sua salvação, que não é salvação de fato, seja o caminho de uma carreira muito bem estabelecida, ou de uma família margarina. Eu quero dizer a você, com João, que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Será que existe uma necessidade de Deus ser mais claro do que isso? O que é que nós devemos fazer quanto aos falsos ensinadores e os seus falsos ensinos? Versos 10 e 11. Imagine o impacto disso, meus irmãos, dessa determinação para não receber em casa, numa cultura em que valorizava a hospitalidade como um dever. Imagine o impacto disso. Isso para mostrar a gravidade do que é dito aqui. O que João está dizendo aqui é: não dê nem bom dia para esses homens. Se você o fizer, você vai estar sendo cúmplice das suas ideias. Se você os acolher, você vai estar sendo um cúmplice. Não é para que você se torne aqui um ogro, um homem das cavernas, uma pessoa mal educada, não. Não é para que você se isole do mundo. Mas quando a mentira surgir, nós não podemos transigir com ela. A igreja se tornou muito tolerante atualmente. Estou falando da igreja no geral, muito tolerante. Frouxa quanto àquilo que ela ouve, frouxa quanto àquilo que ela prega, discipulado sem custo, fé sem obras, vida com Deus sem santificação. Todo mundo se torna irmão debaixo do mesmo guarda-chuva evangélico, católicos, espíritas, adventistas. Rodrigo Silva é recebido como um dos nossos e ele não é. Eu não duvido que tenha crente acordando na madrugada para rezar com o Frei Gilson. Não pode haver transigência, meus irmãos, quanto à verdade. A igreja não pode abraçar o relativismo. A igreja não pode abraçar a modernidade líquida. Nós precisamos aceitar a realidade da nossa antipatia em alguns momentos, meus irmãos. Em alguns momentos você vai precisar ser o antipático, estraga a festa. É preciso termos coragem de estabelecer limites claros quanto ao que nós cremos e o que nós não cremos. Ou então a verdade vai de embrulho e junto com a verdade vai o amor. Eu quero agora de uma maneira muito breve falar do encerramento da carta. Versos 12 e 13. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. João usou de papel e tinta porque essas eram as ferramentas possíveis para se comunicar à época. Mas João entendia que amor e verdade não podem ser verdadeiramente cultivadas senão na comunhão do corpo, senão no estar junto. Isso é muito importante para mim e para você hoje. Nós temos hoje meios de comunicação rápida nas palmas das mãos. Desde que o telefone foi inventado, ainda no século XIX, e ainda mais com a invenção do smartphone, na década de 90. É bom? Claro que sim. É útil? Não
Tenha dúvida. Ajuda a igreja a se comunicar? Claro. Quantos grupos de WhatsApp você faz parte aqui na Aliança? É importante. A tecnologia nos ajudou muito nesses anos difíceis que a gente teve da pandemia. Mas nada substitui este momento. Nada substitui esse momento. Nenhum culto online pode substituir a alegria de nós estarmos juntos. Algumas vezes é bem difícil. É difícil estarmos juntos. Eu sei disso. Nós somos uma comunidade de santos. Não é verdade, reverendo Márcio? Comunidade de santos. Mas santos em transformação. Ainda não somos aquilo que nós devemos ser. Mas nós estamos no caminho. Eu creio. Não deixemos de nos congregar, irmãos. Vamos nos estimular às boas obras, ao amor. Vamos vigiar juntos quanto à verdade. Ainda mais porque esta é a prova da nossa identidade, na verdade. Nós somos parte de uma mesma família. Veja o verso 13. Nós partilhamos da mesma verdade, do mesmo amor do Pai, e nós vamos passar a eternidade juntos, numa só comunhão. Por que não nutrir isso agora? No abraço apertado, no choro juntos, na confrontação dos nossos erros, nas lágrimas da reconciliação, por que não? Por que não agora? Então o mundo conhecerá que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Deixa eu concluir, porque eu falei que você não ia cair da janela, né? Se alguém estiver caindo, se segure. A lição que João quer nos ensinar com a sua carta é que o amor não pode prescindir da verdade. Nós aprendemos com ele que a verdade é o vínculo que nos une em amor. Que o amor é a consequência natural da verdade. Que a verdade e o amor estão sob ataque. Mas que verdade e amor podem ser experimentados se nós nos mantivermos juntos na comunhão do corpo. Eu convido então você agora a ficar de pé, para que juntos nós peçamos a Deus por força e discernimento, a fim de nós nos mantermos juntos, unidos em torno da verdade de Cristo, e que Ele nos ajude a amar cada vez